Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui, com a graça do Senhor, nesse maravilhoso culto, em que nós estaremos adorando o nome santo do nosso Deus. Eu quero convidar você neste momento, com muita alegria, você que está na sua casa, você que está nesse momento com a sua família, interagindo para ouvir a palavra do Senhor, para juntos nós adorarmos o nome santo do nosso Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a nós levantarmos um clamor nesse momento. Eu não sei o que está se passando sobre a sua vida neste momento, em meio ao caos, em meio às dificuldades que nós temos, que nos envolve, mas o Espírito Santo nos capacita, meus irmãos, nos capacita para que nós possamos congregar na presença de Deus, para que nós sejamos fortes na presença de Deus através da palavra do Senhor. Eu digo a você, como eu sempre digo aqui no culto, você está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, você está na presença de Deus nesse momento. Eu quero que você se coloque de pé se você estiver na sua casa. Eu quero convidar você a fazer essa oração juntamente comigo. Amém? Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Pai, neste momento tão maravilhoso, em que nós estamos, meu Pai, num só pensamento, numa só voz, num só propósito neste momento, em que nós, meu Pai, estamos aqui para adorar o nome santo do nosso Deus, adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. O Espírito Santo de Deus, meu Pai, invada, Senhor, neste momento o lar de cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta palavra. Invade, Senhor, os corações, meu Pai, daqueles que estão em casa neste momento. Ó Deus, aqueles que estão aflitos de coração, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão também alegres neste momento. Que o Senhor venha trazer, meu Jesus, a paz do teu Espírito. Ó meu irmão, minha irmã, sinta a presença de Deus aí na sua casa, no seu lar, assim como nós estamos sentindo a presença de Deus neste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, cura, Senhor, aqueles que precisam ser curados. Transforma, Senhor, aqueles que precisam ser transformados. Age no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Tu és digno, Deus, de toda honra e toda glória. Eu sei que nesse momento você está dando sua glória a Deus aí no seu lar, na sua casa, meu irmão. Assim como nós estamos aqui neste momento na presença do Senhor, ouça a palavra do Senhor, interage nos louvores, deixa o Espírito Santo falar no seu coração nesta noite. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o nome dEle. Aleluia. Clamamos ao Senhor pela nossa geração. Homens fracos e fiéis que guardaram o coração, venha nos fortalecer, é a nossa oração. Tu és Jesus, vem escreve o teu nome
confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Tu és santo, verdadeiro. Jesus, vem escreve o teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem escreve o teu nome em nós. Tu és santo, verdadeiro. Jesus, vem escreve o teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem escreve o teu nome em nós. Aleluia. Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Olá, queridos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Hoje eu quero deixar uma palavra ao seu coração, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13. Eu não vou ler aqui todo o capítulo, para não ficar extenso, mas eu gostaria de fazer uma reflexão contigo no capítulo 13, e dentro dessa ministração, vou estar lendo alguns versículos na palavra do Senhor. Tempos difíceis nós temos enfrentado, e é muito importante que nos tempos difíceis nós façamos desse momento um momento de oportunidade para que nós possamos aprender e crescer. Eu entendo que tudo que nós passamos e tudo que nós vivemos, Deus quer ensinar algo, Deus quer ministrar algo no nosso coração, e é muito importante que nesse tempo de crise, nesses dias difíceis, nós possamos aprender aquilo que Deus quer ensinar. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e para tudo há um tempo determinado e estabelecido. É interessante que o autor não diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito, há um tempo determinado. E eu entendo que Deus é quem determina os tempos, é Deus quem determina as possibilidades, as oportunidades, e em tudo isso, Deus tem um propósito. E é muito importante que nós façamos essa reflexão. O que Deus quer nos ensinar diante dessa epidemia? O que Deus quer ensinar com toda essa turbulência que o mundo tem passado? E se nós analisarmos, se nós refletirmos, nós vamos entender que tudo tem o seu tempo. Muitas coisas nós temos que passar, muitas coisas nós temos que viver, e nós temos que fazer com que tudo isso se torne um aprendizado na nossa vida. Nós não podemos passar por tudo isso sem aprender nada. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar sem que isso nos ensine algo. Porque como diz Eclesiastes 3, verso 1, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa é a parte B do verso 1. Tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, tem um propósito. E eu entendo que nos momentos difíceis, são os momentos em que nós crescemos, são os momentos que nós aprendemos. Nos tempos de bênçãos, nos tempos de bonanças, nos tempos de fartura, é um tempo em que nós não temos nenhum aprendizado, porque nós estamos desfrutando dos nossos aprendizados. Mas os dias difíceis, os tempos de escassez, é o momento em que nós estamos sendo preparados, momento em que nós estamos aprendendo. E é fundamental que em dias difíceis nós venhamos olhar para a nossa vida, para aquilo que tem acontecido, e venhamos crescer e aprender e entender
o propósito de Deus na nossa vida. Por isso eu gostaria de ministrar com você no capítulo 13 de Hebreus, sobre o que nós podemos aprender no dia mau. O que é que o dia mau nos ensina? Só para, antes da gente entrar nesse texto de Hebreus capítulo 13, é importante você entender o contexto, o que estava acontecendo nessa época. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo cristão, o povo evangélico, o povo que serve a Deus, estava passando por uma grande perseguição. Primeiro dos romanos, do Império Romano, e depois também dos judeus. A liberdade naquela época estava cerceada. A liberdade de cultuar também estava sendo reprimida. A perseguição era constante, os dias eram maus, os tempos eram difíceis. E o capítulo 13, o autor de Hebreus aqui nos traz algumas orientações práticas do que nós devemos fazer, o que nós devemos aprender nos dias maus. Devemos aprender com os dias difíceis e com os dias maus. O verso 5 e o verso 6, eu entendo que talvez essa seja o principal meio que Deus nos ensina em dias difíceis, é a confiar nele. Olha o que diz o verso 5 e o verso 6 de Hebreus 13. Ele diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Olha que interessante, o autor de Hebreus está nos ensinando que nos dias maus nós devemos aprender a confiar no Senhor. O verso 5 ele faz questão de dizer: olha, contente-se com o que você tem, livre-se do seu amor ao dinheiro. E quando nós passamos por dias um pouco, se tem uma coisa que nós temos que aprender no dia mau, é aprender a viver com o pouco que nos é dado. E mais do que isso, não só viver com o pouco que nós temos, mas ser grato pelo pouco que nós temos. Dias maus, dias difíceis, é momento de nós medirmos de fato qual é a nossa confiança em Deus. É muito fácil nós sermos dizimistas, ofertantes fiéis, estar contente com o Senhor, estar feliz, adorar o Senhor quando nós temos tudo em abundância. Mas quando é tempo de escassez, tempo que as coisas diminuem, o lucro diminui, a renda diminui, manter-se feliz, manter-se alegre, manter-se fiel é um desafio. Diante dos dias maus, é o momento de nós aumentarmos a nossa confiança em Deus, porque é ali que vai ter de fato o termômetro do quanto nós confiamos de fato no Senhor. Nós não iremos perder o sono, nós não iremos ficar preocupados, nós não iremos ficar angustiados, mas nós descansaremos nele. O verso 5 diz isso: olha, conservem-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É muito importante que nesses dias difíceis você tome posse dessa palavra. Aqui é Deus prometendo para você, para mim e para nós. Ele disse: olha, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não é porque está faltando as coisas, não é porque nós estamos passando por dificuldade que Deus nos abandonou. É momento de nós confiarmos e entender que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós temos que aproveitar esse momento para aprender a viver com o pouco. Nos dias difíceis, nós aprendemos a viver com pouco. E vamos aprender também, com o pouco que nos tem, a ser grato e, acima de tudo, feliz, porque Deus tem cuidado de nós. E aqui é uma promessa. Ele diz: olha, não tem o que temer. O verso 6 ele vai dizer isso. Podemos dizer isso com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? É essa confiança que nós temos que ter no Senhor nosso Deus. Não importa o que os homens nos façam, não importa o que nos cercam, não importa a dificuldade que esteja à nossa volta, o Senhor é o nosso ajudador. E é muito importante que você tenha Deus como seu ajudador, que você deposite essa confiança e exerça de fato esse princípio de confiança nele, de todo o seu coração. Nós estamos sendo guardados, cuidados e protegidos pelo Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 4, verso 11, ele diz: olha, eu aprendi a viver contente, tendo muito e tendo pouco. Eu aprendi a viver contente no tempo de abundância e no tempo de escassez.
Paulo ali, ele aprendeu um princípio: nada na vida aqui terrena ela é permanente. Os tempos de prosperidade têm o seu ciclo. Uma hora virá o tempo de dificuldade, mas virá o tempo de dificuldade e também passará, logo virá o tempo de prosperidade. Haverá tempos de paz, mas haverá tempos que também haverão guerra, mas tudo são cíclicos. E o nosso desafio, o meu desafio, o seu desafio, é nós vivermos confiando em Deus, baseado naquilo que Deus é, não na circunstância que nos cerca. Deus é imutável, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz este capítulo 13 aqui. Ele não muda. Por isso a nossa confiança tem que estar nele, não nas circunstâncias que nos cercam, seja a paz, seja a guerra, seja a abundância, seja a escassez, seja momento de alegria, seja momento de tristeza. A nossa confiança, ela está fixada no Senhor, nosso Deus, que é imutável. Então nós aprendemos que em tempos de escassez, tempos de dificuldade, um dia mau, nós temos que confiar em Deus, praticar a confiança em Deus. Porque muitas vezes nós declaramos que confiamos no Senhor, mas quando vem o dia mau nós nos abalamos, ficamos ansiosos. Por isso que Jesus escreve lá em Mateus 6, diz, melhor dizendo, quem escreve é Mateus, onde ele diz que, olha, não fiqueis preocupados quanto ao haver de comer, de beber, ou algo semelhante. Saiba que o nosso Deus cuida dos pássaros, cuida dos animais, que nada planta, nada faz, e nunca faltou nada para eles. O que Jesus estava ensinando ali, que nós precisamos confiar, mesmo que esteja faltando, mesmo que esteja difícil, a nossa confiança em Deus, ela tem que permanecer. O dia mau é o dia que nós aumentamos a nossa confiança no Senhor, que nós preparamos de fato o nosso coração para confiar nele de todo o coração. É nos dias difíceis que nós corremos para o Senhor e buscamos refúgio nele. Então, o nosso desafio, o nosso aprendizado de tudo isso, querido, tem que ser confiar no Senhor de todo o nosso entendimento na prática, na vivência, no dia a dia. Não tem que se preocupar, não importa se as enfermidades têm chegado às nossas cidades vizinhas ou na nossa cidade, nós continuamos confiando no Senhor nosso Deus, nós confiamos que nenhum mal chegará na nossa casa, nós confiamos que o sangue do Cordeiro tem sido passado no nosso lar, e nenhum mal há de entrar no nosso lar, na nossa casa. Nós precisamos ter essa confiança, essa segurança, que a nossa vida está sob os cuidados de Deus. O segundo ponto que eu acho interessante, que nós precisamos aprender também nos dias difíceis, não é só confiar em Deus, não é só isso que nos é ensinado, mas nós nos tornamos também espirituais. Eu acho interessante que no verso 13, no capítulo 13, no verso 14, olha o que o autor de Hebreus diz: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Quando tudo vai bem aqui nessa vida, essa vida terrena aqui na terra, nós temos a tendência de criar expectativas, de criar sonhos, de criar ilusões, de planejar, de arquitetar. Mas quando os nossos planos, os nossos sonhos aqui começam a entrar em colapso, começa a ficar difícil, a gente começa a se frustrar, nós queremos uma outra perspectiva, a perspectiva real de que nós não fomos feitos para esse mundo. Todas as coisas ruins que acontecem aqui nessa vida, é Deus dizendo: olha, eu não fiz você para esta vida, o que eu tenho para vocês não é aqui. E o autor de Hebreus diz no verso 14, olha, não temos nenhuma cidade permanente aqui, mas buscamos a que há de vir. Aqui nada é permanente, aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar. Por isso que coisas ruins acontecem, por isso que o dia mau vem, por isso que as dificuldades vêm, porque o que Deus tem para nós não está aqui, a nossa cidade não é aqui, a nossa casa não é aqui. E quando o dia mau vem, nós começamos a olhar para a vida como de fato nós devemos olhar, que é com o olhar espiritual, com o olhar eterno, com o olhar celestial, com a perspectiva celestial e espiritual. Então é muito importante que você aprenda isso também nesses dias. Nós precisamos olhar a vida, tudo à nossa volta, com o olhar espiritual, de entender que aquilo que Deus tem para nós não é aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 15, verso 19, ele diz: olha, se a nossa esperança, ela se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Por isso que muitas vezes o dia mau ele é necessário,
porque nós iremos refletir e entender que aqui é por pouco tempo. É por isso que Salomão disse: olha, é melhor ir você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque no luto nós refletimos e vemos o quanto nós somos passageiros aqui, o quanto nós somos temporários aqui, mas há uma morada celestial guardada, esperada, reservada para você, reservada para mim, reservada para nós. Por isso que aqui nós temos dificuldade, para que nós não percamos de vista aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós não se limita a esse mundo, não se limita a essa terra. Filipenses capítulo 3, verso 20, nos ensina isso, que a nossa cidadania não é aqui, a nossa cidade não é aqui, a nossa identidade, ela é celestial, a nossa casa é celestial. E o dia mau faz com que nós tenhamos essa consciência. Quanto as coisas aqui são fúteis, o quanto aqui as coisas são instáveis, o quanto as coisas aqui nessa terra são temporárias, insignificantes, e nós não temos controle sobre ela. Para que nós não percamos de vista a nossa esperança dessa cidade celestial. É muito importante que nós entendamos isso. Quando a nossa carne, ela é ferida, ela é tocada, ela é machucada, ela é suprimida, o nosso espiritual ele é fortalecido. Gálatas capítulo 5, verso 17 diz sobre isso, que a nossa carne milita contra o nosso espírito, para que nós não façamos a vontade de Deus. Eu lembro que Jesus, lá em Mateus capítulo 4, diz que antes de Jesus começar o seu ministério, antes dele exercer o seu ministério, ele foi levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo de Deus. Eu entendo que os momentos de dias maus, de deserto, ele é uma preparação para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Depois que Jesus experimentou escassez, experimentou fome, experimentou frio, experimentou dificuldade, ele viu do que ele precisava mesmo, era de Deus e não das coisas dessa vida. Quando nós passamos por dificuldade, nós olhamos tudo à nossa volta com uma dimensão espiritual. Nós nos tornamos preparados para olhar a vida como Deus quer que nós olhamos. Por isso é muito importante que nesses dias difíceis, nesses dias maus, nós venhamos olhar para nós e ver o quanto nós estamos sendo de fato espirituais. A nossa perspectiva tem que ser sempre futura, sempre eterna, sempre celestial. Mas quando nós nos ocupamos demais com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, nós esquecemos disso. E o dia mau vem para nos lembrar, para te lembrar, para me lembrar, que nós não pertencemos a este mundo, nós não somos daqui. O que Deus prometeu para nós não vai acontecer aqui. Nós sabemos que Ele começa aqui, nós já experimentamos aqui, nós vivemos em parte aqui, mas aquilo que Deus tem para nós ainda há de vir. Então, nós não só aprendemos no dia mau a confiar em Deus, aprendemos também a ser mais espirituais, a orar mais, a buscar mais o Senhor, a depender mais do Senhor. Isso é indispensável. A nossa dependência do Senhor nesses dias tem que ser aumentada, de entender que nós nada podemos se não for a mão e a proteção do nosso Deus. Para encerrar, o verso 16 do capítulo 13 de Hebreus fala sobre outro princípio que nós devemos aprender no dia mau. Ele diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Isso é uma coisa que nós temos que aprender a valorizar nesses dias, é a igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de estrutura, não estou falando de prédio, eu estou falando de pessoas. Recentemente, a gente tem ouvido muito isso. Olha, a igreja está aberta, só não está cultuando, a igreja não fechou, de fato. Agora, a igreja com as portas abertas, ela não é igreja se não tiver pessoas. Se ele não tiver pessoas se ajuntando, ela não se torna igreja. Porque a igreja é constituída de cada um de nós. E nesses dias nós temos visto a importância da igreja, a importância dos nossos pastores, dos nossos líderes, nos direcionar, nos dar uma palavra de encorajamento, nos dar uma palavra de direção, acalmar o nosso coração e dizer: olha, Deus está no controle. Nós temos aprendido também a importância de nós dependermos e confiarmos um dos outros. Como faz falta nós estarmos juntos um dos outros.
como que as pessoas são importantes. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias, é o valor das pessoas. O quanto as pessoas de fato são importantes. Nada é mais importante nessa vida do que pessoas. E a igreja é o lugar onde as pessoas se reúnem, seja a liderança, seja os líderes, sejam liderados, sejam os pastores, sejam membros. É o lugar onde nós nos tornamos uma família. É o lugar onde nós vivemos esse versículo 16, que ele diz: olha, não esqueça de fazer o bem e repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando ele diz de repartir só o que você tem, ele não está falando de dinheiro simplesmente, não está falando de alimento, mas aqui está falando de esperança, aqui está falando de sonhos, aqui está falando de fé, aqui está falando de confiança no Senhor nosso Deus, aqui está falando de fortalecimento espiritual, aqui está falando de intercessão uns pelos outros. Muitas vezes nós limitamos de ajudar uns aos outros em coisas práticas e esquecemos que muitas vezes uma palavra de encorajamento, uma palavra de direção, ela nos alimenta mais do que um alimento físico. E que nós possamos nesses dias valorizar isso, o poder de uma palavra motivadora, encorajadora, de uma boa notícia, de um evangelho de boas novas, dizendo: olha, Deus continua no controle, Deus continua cuidando de tudo, Deus tem um propósito, a nossa cidadania não está aqui, a nossa cidade não é aqui, o que Deus tem para nós não é aqui. Isso tem nos ensinado, e precisa nos ensinar a valorizar os nossos líderes, como vai dizer aqui no verso 13 também, aquelas pessoas que nos ensinou princípios elementares, fundamentais, para que quando chegar o dia mau, nós não esqueçamos. No dia mau eu sempre me apego a isso, a palavra dos meus líderes, a palavra dos meus pastores, daquelas pessoas que foram bênção na minha vida, e no momento difícil sempre me deu uma palavra de direção. Nesse momento é o momento da gente valorizar as pessoas, valorizar a igreja, valorizar o cultuar, valorizar o congregar. Nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos deixar tudo isso acontecer, sem nós aprendermos esse princípio, o quão importante é nós estarmos juntos uns com os outros. É muito importante que nos tempos de crise nós façamos essa reflexão e entendemos o que Deus quer nos ensinar. Queridos, nós não podemos passar por tudo isso e entender que é obra do acaso, isso é aleatório, faz parte. Não, alguma coisa Deus está querendo ensinar para você, alguma coisa Deus está querendo ensinar para mim, alguma coisa Deus está querendo ensinar para a sua igreja, alguma coisa Deus está querendo ensinar para o mundo. Nós não podemos deixar tudo isso acontecer, passar, sem termos aprendido aquilo que Deus quer que nós aprendamos. E eu resumi aqui hoje 3 princípios básicos que eu tenho aprendido, que eu entendo que você também pode aprender. Primeiro é confiar em Deus mesmo, que é Ele que sustenta o seu financeiro, que é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que te dá a saúde, é Ele que te dá a vida, é Ele que te tira a vida, tudo está no controle dEle. Nós não temos o que temer, nós não temos que nos preocupar, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, a nossa vida está sob os cuidados de Deus. Nós devemos também, diante de tudo isso, nos tornar mais espirituais, começar a olhar para essa vida como passageira, e entender que aquilo que Deus tem para nós está na eternidade, não aqui. Mas em terceiro, valorizar também a igreja, valorizar também o corpo de Cristo, valorizar as pessoas, valorizar as pessoas que andam conosco, os nossos amigos, os nossos familiares, e o quanto nós temos necessidade de andar um com o outro, de ser encorajado, de ser fortalecido, de ser reanimado. E eu quero encerrar essa ministração hoje, falando justamente sobre essa perspectiva celestial, eterna, de nós criarmos uma expectativa correta acerca das coisas. Ele diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, ele jaz no maligno, ele é comandado pelo maligno, por mais que Deus esteja no controle soberano. O mundo aqui terreno está sob os cuidados malignos. Por isso nós não devemos ter nenhuma perspectiva positiva dessa vida, de que aqui tudo vai terminar bem. Não, tudo caminha para o caos. Mas nós que temos Jesus, sabemos que no meio do caos seremos guardados e protegidos. Essa é a nossa confiança, não é que o mundo vai terminar bem, mas que nós vamos terminar bem, que você vai terminar bem. E tempos de crise é um momento que nós temos mais revelações da parte de Deus, é um momento que nós temos mais experiências com Deus. E eu quero encerrar falando um pouquinho de Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 5.
O apóstolo João está isolado na ilha de Pátimos, sozinho, preso, entre as feras, talvez no frio, fome, todo tipo de necessidade. Mas foi nesse momento difícil que Deus se manifestou a ele, que Jesus se manifestou a ele de uma forma sobrenatural. E ele teve uma visão, ele viu o que seria o futuro. Ele viu o futuro diante dele. E ele diz, no capítulo 21, do verso 1 ao verso 5, o que estava diante dos olhos dele. Ele diz: eu vi novos céus, eu vi nova terra. O mar já não existia, as coisas antigas já estavam todas passadas. E eu via Deus enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas, porque já não havia mais morte, já não haverá mais dor, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais sofrimento, porque isso era reflexo das coisas passadas. Essa deve ser a nossa esperança. Jesus foi, e Ele prometeu que viria para nos buscar e nos levar para diante dEle, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo, de que Ele viria uma segunda vez para nos buscar e para nos levar diante dEle. E esse lugar onde Jesus está, é dessa forma, é um novo céu, é uma nova terra. Não há mais enfermidade, não há mais morte, não há mais pranto, não há mais choro, não há mais dor. Nós não devemos perder isso de vista. É isso que Deus tem reservado para nós, é essa casa, é esse lugar que Deus tem reservado para você. E os dias maus vai fazer com que nós vejamos isso de forma clara, que Deus tem um propósito superior, que Deus tem um plano para que tudo isso seja superado, vencido, e nós saiamos de tudo isso guardados e protegidos pelo Eterno. Por isso eu queria nesse momento orar com você, orar na sua casa, orar com a sua família, e você vai fazer um compromisso não comigo hoje, mas você vai fazer um compromisso com Deus. Você não vai passar por tudo isso que nós temos enfrentado sem aprender algo. Você vai aprender a confiar, você vai aprender a ser espiritual, e você vai aprender a valorizar a igreja, as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Quando eu falo de igreja, eu estou falando das pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Não estou falando de estrutura, estou falando de vidas, estou falando de pessoas. E você vai pedir para que Deus faça com que diante de tudo isso, acalme o teu coração, e você venha entender que Ele tem um plano. Tudo está no controle dEle, e Ele tem um plano de nos resgatar, nos salvar e nos abençoar. Por isso eu quero que você nessa noite ore ao Senhor, fala: Senhor, não me deixa perder essa perspectiva, não me deixa que o meu coração fique enraizado somente aqui nessas coisas terrenas. Por mais que eu viva aqui, a minha expectativa tem que ser desse novos céus e nova terra, onde não há dor, onde não há mal, onde não há sofrimento. E é isso que o Senhor tem reservado para nós, é isso que o Senhor tem preparado para nós. Se você puder ficar de pé aonde você está, eu quero que você ore comigo, de joelhos, do jeito que você achar melhor, mas eu quero orar com você neste momento, porque depois dessa oração, nós vamos estar ministrando a ceia. Vou estar orando pelos elementos e ministrando a ceia também. Você vai estar participando na sua casa, juntamente com a sua família. Mas antes de nós participarmos da ceia, eu quero fazer essa oração por você e pela sua casa, que você tenha essa perspectiva celestial, eterna. Você tem essa perspectiva dessa morada celestial, e não dessa vida simplesmente que nós vivemos aqui. Vamos orar? Meu Deus, é no nome de Jesus que eu coloco diante do Senhor essas vidas que estão aqui me ouvindo neste momento, essa casa, esta família, Pai, e eu peço que o Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, venha visitá-lo, venha visitá-la no poder do Teu Espírito. Meu Deus, eu sei que o Senhor continua cuidando de tudo, o Senhor continua no controle de tudo, Pai, tudo isso tem sido um ensinamento para mim, tem sido um aprendizado para mim, e eu tenho certeza que tem sido para essas vidas que estão me ouvindo, estão me vendo também. Pai, que nós possamos confiar no Senhor e entender que o Senhor tem um plano para tudo isso. O Senhor continua, Senhor, cuidando de tudo, o Seu plano continua o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor é eterno. E que nós possamos ter sempre, Senhor, em perspectiva a nossa vida celestial, a nossa vida eterna. Pai, tudo que nós vivemos aqui é uma preparação para aquilo que o Senhor tem para nós na eternidade. E nós sabemos que o Senhor tem uma nova casa preparada para nós.
o Senhor tem novos céus, o Senhor tem nova terra, o Senhor tem tudo preparado. E tudo isso aqui que nós vivemos, Pai, é para que nós não esqueçamos que as dores desse mundo mostram que nós não fomos feitos para este mundo, mas que o Senhor tem uma casa reservada. Pai, no tempo certo, o Senhor há de nos levar para junto do Senhor. Essa é minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria agora de orar por você, para que nós possamos ministrar a ceia. Espero que você já esteja com os elementos preparados na sua casa, e eu gostaria muito que você participasse conosco. Nós não estamos podendo nesses dias reunir no templo, todo mundo junto, mas nós vamos fazer a ceia, vamos ministrar a ceia, vamos participar da ceia neste domingo, cada um na sua casa, com a sua família ou com um grupo de amigos, e nós vamos juntos neste momento celebrar essa união. O que nos une é Cristo. Nós estamos vivendo a semana da Páscoa, e a semana da Páscoa aponta justamente para esse sacrifício que Jesus fez. Ele morreu numa sexta-feira à noite, mas no domingo de manhã Ele ressuscitou. Quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando desse Cristo ressurreto, e nós vamos cear celebrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ceia é o momento em que nós celebramos a nossa comunhão com Ele, uns com os outros, que nós temos uma família espiritual, que o convite do Senhor Jesus Cristo é para que façamos parte desta família, da família de Deus. Não importa o que você viveu esse mês, o que você passou esse mês, mas é o momento de você renovar a sua aliança. A ceia do Senhor revela e manifesta a sua graça sobre a nossa vida, o seu favor sobre a nossa vida, que nós, com os nossos esforços, não conseguimos nos salvar, mas Jesus Cristo veio, morreu no nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar, para que tenhamos vida. A ceia é o momento em que a graça é manifesta, onde nós dizemos: olha, eu não sou digno, mas o sacrifício de Cristo me torna digno. Não há ninguém digno de participar da ceia se ele não crer em Jesus. E todos aqueles que creem em Jesus, que reconhecem que precisa do favor do Senhor Jesus, ele se torna digno de participar da ceia. Nós vamos nesse momento celebrar esse momento de comunhão, de perdão de pecados, e celebrar junto com Jesus Cristo que nós pertencemos à família de Deus. Obrigado. Eu gostaria nesse momento de orar pelos elementos que estão aqui. Aqui está o pão, aqui está o vinho, que simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo derramado por nós. Se não fosse a morte do Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a morte do Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados não seriam apagados. Mas Cristo proporcionou o perdão dos nossos pecados. Mais do que proporcionar, Ele tornou real. E eu gostaria que neste momento você pegasse o seu pão, o seu vinho na sua casa, e nós vamos dar graças. Eu disse que Jesus deu graças, o partiu entre os discípulos, e assim tomaram e cearam a ceia do Senhor. Aonde você está neste momento, eu quero que você ore, e eu quero que você celebre que os seus pecados foram perdoados. Não há nenhuma condenação mais para você. Não deixe o inimigo acusar e dizer que você não é digno, porque você se tornou digno quando você colocou a sua confiança e a sua fé no Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor esses elementos que eu estou aqui, Senhor, representando o seu corpo e o seu sangue. E nós queremos te agradecer também, Senhor, por cada vida, por cada casa neste momento, que está celebrando essa ceia em família, entre amigos, nos lares, nas células. Meu Deus, eu quero que no nome de Jesus, transforme esse momento, um momento sobrenatural. É um momento, Pai, que nós estamos dizendo uns para os outros e para o Senhor: nós pertencemos à Tua família, nós pertencemos à Tua casa.
Nós somos filhos do Senhor, nós pertencemos à Tua família, e nós Te damos graça, porque o Teu sacrifício, Pai, trouxe paz novamente com o Senhor, nos aliançou novamente com o Senhor. Muito obrigado pelo Teu sacrifício. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos amou incondicionalmente, e o Senhor continua nos amando. Não há nada que nós possamos fazer para que o Senhor nos ame mais ou nos ame menos. O Senhor simplesmente nos ama. E nós queremos nesse momento, Senhor, ter essa consciência de que nós somos amados, de que o Senhor não nos abençoa mediante mérito, mas mediante o mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos pedir, Senhor, que os nossos pecados sejam perdoados e toda culpa seja removida do nosso coração, porque isso já foi feito na cruz e nós tomamos posse desse perdão, desse amor. Nós temos consciência que nós somos aceitos e amados, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é misericordioso. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Tendo Jesus dado graças, Ele disse: aqui está o pão, e esse pão representa o meu corpo, que foi moído por causa dos pecados, representa todo o sacrifício que Jesus fez na cruz. E Ele disse: fazer isso em memória de mim. Todos podem participar do pão. Do mesmo modo, Jesus tomou também o vinho, o cálice, e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova aliança para a remissão de pecados, para perdão de pecados. Fazer isso todas as vezes que vocês reunirem em memória de mim. Todos podem participar do vinho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo Teu sacrifício. Muito obrigado, porque o Senhor manifestou o Teu amor a nós, se entregando no nosso lugar. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar agora, e eu quero que você celebre esse momento com muita alegria na sua casa, com a sua família. A paz é uma promessa, Senhor, sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu essa paz, ó Deus. Quero que você fique em espírito de adoração nesse momento, na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Ouça essa canção dentro do seu coração. Medite na letra dessa canção. Você tem um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome é Jesus sobre a sua vida. Esse nome é Jesus. É aquele que te dá a paz que o mundo não pode te dar. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que eu vou afundar, lembra se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, lembra de mim.
escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Só Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Declare, declare. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E a paz ela começa. E a paz ela começa. Oh, você não vai mentir, não vai mentir. Seguro estou aqui. Lembrarei. Que a paz ela começa. Lembrarei que a paz ela começa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Feche os seus olhos na presença do Senhor nesse momento. Deixe o Espírito de Deus falar no seu coração nessa noite. Deixe Jesus falar contigo. Palavras que homens não podem falar para você. Palavras que a medicina não pode te confortar. Palavras que os psicólogos não podem te confortar. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus na sua vida. Ele é que te traz a paz que o mundo não pode te dar. Jesus. Santo, 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 santo. Declare comigo nesta noite. Você tem um nome. Você tem que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Mais uma vez para o Senhor. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. 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 Eu gostaria de fazer uma oração pela sua casa agora. Nós vamos declarar. Você vai dizer isso em alta voz na sua casa, baseado em Salmo 91, verso 9 e o verso 10. Você vai dizer: eu fiz do Senhor o meu refúgio, nenhum mal me atingirá, nenhuma desgraça chegará na minha casa. Você vai declarar isso em alta voz. Eu fiz do Senhor o meu refúgio, nenhum mal me atingirá, nenhuma desgraça chegará na minha casa. Que Deus abençoe você essa semana. Seja uma semana de bênçãos. Iremos reunir em celas durante a semana. Iremos reunir nas casas durante a semana. E eu quero convidar você para não deixar de cultuar
não deixar de congregar em pequenos grupos. E acima de tudo, fazer do Senhor o refúgio. Nenhum mal vai chegar até você, nenhum mal vai chegar até a tua casa. Que Deus abençoe você nessa semana e até domingo que vem. Deus te abençoe.